Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de ciências da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda. Galera do nono ano do ensino fundamental, do nono ano A até o G. Hoje, dia 16 de 4 de 2021, dando sequência aos nossos estudos e ainda trabalhando os modelos atômicos, hoje a gente vai falar sobre o modelo atômico de Niels Bohr, ou Bohr, beleza? A princípio, a gente vai fazer como a gente vem fazendo nas aulas anteriores, que é com a questão da correção dos exercícios que foi passado na semana anterior, beleza? Então, vamos lá. Foram 4 questõezinhas básicas relacionadas ao modelo atômico de Rutherford, e aqui a gente vai comentá-las e debatê-las. Você vai olhando aí, certo? Olha se está mais ou menos de acordo com as suas respostas, e se tiver, beleza, vai batendo o print aí para facilitar no momento que você for passar ou fazer a correção das suas, beleza? Então vamos aqui, ó. Letra A. Aliás, primeira. Tudo ao nosso redor é formado por átomos de elementos químicos. Isso a gente já falou, né? Letra A. Quais são as partículas que formam um átomo? Certo? Pelo aquele histórico que a gente fez anteriormente dos estudos, né? E Dalton e tudo mais, né? Antigamente, dos estudos, a gente percebeu, a gente veio, né? Esse estudo foi evoluindo. E antigamente, né? Até alguns anos atrás, acreditava-se que o átomo era a menor partícula existente no espaço. Porém, com o avanço das ciências, descobriram que não era bem assim. Logo, cada átomo é formado por 3 partículas estudadas até aqui em ensino fundamental. Depois vocês vão ver que apareceram novas partículas, né? Então, quem são? Prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são dotados de carga elétrica positiva, os elétrons são dotados de carga elétrica negativa. Você vai encontrar os prótons no centro do núcleo, do átomo, no núcleo. Os elétrons você vai encontrar em uma região ao qual Rutherford ele chamou de eletrosfera. E o nêutron também você vai encontrar no núcleo, como eu já falei para vocês, né? Toda a massa de um átomo se encontra no núcleo. Perfeito? E o próprio nome já diz, nêutron é porque tem carga elétrica neutra. Perfeito, galerinha. Vamos para a letra B. Como se conceitua atualmente elemento químico? O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos que tem na sua formação elétrons, prótons e nêutrons, e tem a capacidade de unir, assim tem o mesmo número atômico e valência. Ou seja, aqueles átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Quando eu digo número atômico, eu estou falando número de prótons. Então, os átomos que possuem o mesmo número atômico, eles são do mesmo elemento químico. Beleza? Então, um elemento químico pode ser definido ou conceituado como um conjunto, né, de átomos que tem... Aqui é um conjunto de átomos, galera. Que tem na sua formação elétrons, prótons e nêutrons, que tem a capacidade de unir e assim tem o mesmo número atômico e valência. Aqui está de uma forma bem mais complexa, mas isso que eu falei para vocês. Se você pegar 2 átomos quaisquer e você olhar esse átomo, por exemplo, tem um exemplo, possui um número atômico 19, esse aqui também possui um número atômico 19, ou seja, o número de prótons, 19 e 19, mesmo número de prótons, não pertence ao mesmo elemento químico. Perfeito? Simples. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Segunda questão. Compare os modelos atômicos de Dalton e Thomson. O modelo atômico de Dalton, ele disse o seguinte, que o átomo ele era uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Então, ele comparou com o modelo de bola de bilhar. Já Thomson descobriu que o átomo ele era dotado de quê? Ele era dotado de carga elétrica, de partículas com cargas elétricas, né? Existiam cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas. Só que o modelo de Thomson era chamado modelo de pudim com passas, porque era como se fosse um pudim e as passas todas distribuídas, certo? Ali tudo junto e misturado. Então, era positivo do lado negativo, negativo do lado positivo e por aí ia. Entendeu? Então, o modelo atômico de Dalton, é o modelo da bola de bilhar, apontava que o átomo era uma esfera rígida e maciça, além de indivisível, que ia de encontro ao que ditava o modelo atômico de Thomson, conhecido como modelo de pudim de passas.
que constava presença de partículas subatômicas dotadas de carga elétrica negativas e todas as partículas eram misturadas, né? Não tinha uma região específica para ficar só as partículas positivas, depois só as partículas negativas e por aí vai, certo? Vai batendo print para facilitar na tua correção, viu, gente? 3. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, defina a eletrosfera. O que era que o Rutherford dizia? Rutherford, né? Lembre-se que foi uma sequência Dalton, Thomson, Rutherford, né? E essa sequência, nessa sequência foram aparecendo novidades, descobertas. Rutherford, ele dizia que o átomo, ele tinha sim partículas positivas e negativas. Só que as partículas negativas, elas não se encontravam no centro, se encontravam, né, em uma órbita. O que é uma órbita? É ao redor, certo, do núcleo. Então, ele dizia que a eletrosfera era uma grande região em volta do núcleo que contém elétrons, ou seja, o local onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo e com carga elétrica negativa. É isso o que Rutherford falava, apresentava. Ok? Quarta questão. O que diferenciou o modelo atômico de Rutherford do modelo atômico de Thomson? Eu acabei de falar para vocês. No modelo atômico de Thomson, as partículas positiva e negativa era tudo junto e misturado, né? Ficava incrustado, como se fosse incrustado em uma massa. Já no modelo atômico de Rutherford, essas características eram diferentes, porque essas partículas elas se posicionavam de uma maneira diferente. As positivas ficavam no núcleo e as negativas ficavam ao redor do núcleo. Então, o modelo atômico de Thomson consiste em uma esfera carregada positivamente e que os elétrons de carga elétrica negativa ficam incrustados nessa. Esse modelo de átomo muitas vezes é chamado de modelo de pudim com ameixas. Já o modelo atômico de Rutherford apresentava como princípios característicos um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, todas evidenciadas por um experimento que ele utilizou radiação e ouro, certo? Então, todas essas descobertas, né, tudo isso novo que veio, foi através de experimentos, certo? Então, tá aí as 4 questõezinhas que a gente passou da semana anterior, né? E dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente, como eu falei para vocês, vai falar de modelo atômico de Bohr, né? 1913. Esse camarada aí, Niels Bohr, ele nasceu em 1885, morreu em 1962. Niels Bohr, ele trabalhou com Thomson e posteriormente com Rutherford. Tendo continuado o trabalho desses dois físicos, em 1913, ele aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. É tanto que o modelo mais aceito é chamado modelo Rutherford-Bohr. Ele aperfeiçoou. Tá entendendo? O que foi que ele fez? Vamos lá. O que foi que ele propôs? Observem aí essa bolinha amarelinha, certo? Rutherford dizia que ao redor do núcleo existia uma espécie de órbita, né, eletrosfera. Na realidade, Bohr ele disse que não é órbita, na realidade são níveis ou camadas de energia. E que essas camadas de energia, elas teriam um limite de elétrons. Elas eram carregadas, mas com uma certa quantidade, certo, de energia. E ele dizia que os átomos, se ganhassem energia, eles podiam pular de uma camada para outra, certo? Se perdesse energia, ele podia voltar. Em outras palavras, ele dizia que o elétron, isso eu estou falando do elétron, certo? Não é do átomo, desculpa. O elétron, que é uma partícula do átomo, que é presente na eletrosfera, se quanto mais energia tivesse, mais distante ele estaria do núcleo. Quanto menos energia tivesse, mais próximo ele estaria do núcleo. E assim poderia estar pulando de um nível para o outro, ou seja, de uma camada para outra. Esse Zezinho aí, ó, que vocês podem observar, eles são elétrons. Então, observe aí que nós temos o quê? Ó? Presta atenção aqui. Ó. Nós temos elétrons aqui. Ó. Temos elétrons aqui. Isso aqui seria uma camada, certo? Essas camadas, né, elas foram denominadas na frente são 7 camadazinhas, elas foram denominadas de K, L, M, N, O, P e Q, certo? Então, são as camadas, onde você vai ter K, aqui você vai ter a segunda camada, o segundo nível, que vai ser chamado de L, certo?
e por aí vai. Na camada K, por exemplo, a gente só pode o quê? Só pode 2 elétrons na primeira camada, no primeiro nível. Já na segunda camada, existe a possibilidade de conter o quê? 8 elétrons. Então, ele quantizou, né? Então, olha aqui, foi que ele montou. Apenas algumas órbitas, quantificou na realidade, apenas algumas órbitas seriam permitidas aos elétrons. Cada órbita correspondia a um nível de energia bem definido do elétron. Os elétrons eles podem saltar de uma órbita para outra ao absorver ou emitir energia. Aquilo que eu falei, quando ele absorve energia, ele pula para uma camada mais distante, para um nível mais distante, certo? Do núcleo. Então, o que dizia esse modelo atômico de Bohr? Ao passar de uma órbita para outra, o elétron absorve ou emite um quantum de energia. Isso aí, na realidade, é uma unidade de medida utilizada para medir, né, essa energia. Por exemplo, você chegar num mercado, você vai pedir o quê? Você vai pedir um quilo de arroz. Você não vai pedir 1 litro. Me dê 1 litro de arroz, me dê 1 hora de arroz. Não. Você vai pedir 1 quilo. Tá entendendo? Então, aqui são as unidades de medida. O modelo de Bohr explicava satisfatoriamente o átomo de hidrogênio que possuía um próton no núcleo e um elétron ao redor, mas não explicava átomos com maior número de partículas, certo? Isso é possível graças ao que? A hoje nós termos, né, microscópicos altamente potentes. Então, hoje em dia dispomos de potentes microscópicos que nos permitem obter imagens dos átomos. São os microscópios eletrônicos, certo? Vamos lá. Então, qual é a estrutura atômica básica? A gente já estudou isso. Os prótons com carga elétrica positiva, os nêutrons com carga elétrica neutra, que é expresso pela letra próton P, nêutron N e elétrons E, com carga elétrica negativa. Aí observa aqui o modelo como é. Aqui no centro você vai ter prótons e nêutrons. Ó. Aqui é onde está toda a massa do elétron, do átomo. Ao redor nós temos a eletrosfera que está o quê? Rodeada de camadas e de níveis, certo? Então aqui, para finalizar, nós temos número de prótons também pode ser representado por Z, além de PZ, o número atômico, certo? Também conhecido, por exemplo, o número atômico de determinado elemento químico, determinado átomo, né? O número atômico do hidrogênio, por exemplo, é a mesma coisa que você dizer o número de prótons, certo? Número de massa, o que é? É prótons mais nêutrons. A gente vai ver isso aqui mais na frente, estou só mostrando as relações que eu falei para vocês na aula anterior. E a camada de valência é a camada conhecida como a camada mais externa. Então, quem são as camadas? Olha aqui, os níveis. Camada K, que é a primeira camada, o primeiro nível. L, M, N, O, P e Q. São as 7 camadas, né, propostas por Bohr, beleza? Essas camadas, elas podem, a camada K cabe 2 elétrons, na camada L cabe 8 elétrons, na camada M 18, na camada N, quando eu digo camada N, é a mesma coisa de eu dizer camada 4 ou nível 4, porque vai aqui do núcleo, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 7, beleza? Quanto mais distante estiver do núcleo, maior a quantidade de energia, certo? Está absorvendo energia. Então, aqui, nós temos camada K com 2, camada L cabendo 8, camada M 18, camada N 32, camada O 32 elétrons, camada P 18 elétrons e camada Q 8 elétrons. Ai, Carlinhos, eu tenho que fazer essa memorização. Calma, gente, eu estou só mostrando para vocês. Lá na frente, a gente vai ver que existem os famosos subníveis e a gente vai aprender a fazer a relação, a distribuição eletrônica. Eu estou só mostrando para vocês o que é essa camada, perfeito? Mostrando para vocês a diferença dos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, beleza? Pessoal, eu espero, certo, que vocês tenham entendido aqui. Se não entendeu, vocês voltem para voltem para pausar o vídeo, certo?
E é isso, galera. Valeu e até a próxima.